No último mês, ou até mais, as notícias no espaço informativo têm constantemente falado sobre como a Bielorrússia está se preparando para atacar a Ucrânia e que, supostamente, faltam apenas algumas semanas até o dia D. Ou seja, supostamente prepara-se uma ofensiva ainda mais devastadora contra Kiev do que a de 4 anos atrás. Após essas declarações, autoridades ucranianas reforçaram a segurança na fronteira norte e inspecionaram moradores locais, evitando que Girkin ou outros militantes cruzassem os pântanos de Pripyat. Curiosamente, todas essas medidas coincidem com o período dos exercícios nucleares na Bielorrússia. Fica meio assustador, no entanto. É por isso que neste vídeo vamos analisar se realmente está sendo preparado um novo ataque à Ucrânia pelo norte e quão realista é um confronto militar entre Ucrânia e Belarus. Vamos nos aprofundar e analisar se o ditador bigodudo mal acabado realmente precisa de uma guerra com o vizinho do sul. Vamos analisar também várias opções pouco prováveis, por mais absurdas que possam parecer. E por fim, é claro, vamos dedicar um tempo ao famigerado fator nuclear nas profundezas da Bielorrússia. Meu nome é Semion, canal Mikocho TV. Vamos começar nossa análise. Só fatos e nada mais. O Buba Führer já não é mais o mesmo. Antes de analisar o perigo do próprio ataque, é preciso entender o que exatamente tem guiado o ditador bigodudo nos últimos 4 anos e pouco. Desde o avanço dos tanques russos sobre Kiev e Chernihiv a partir da Bielorrússia, aliás, foi exatamente naquela época que Lukashenko quebrou uma de suas promessas mais famosas de que, se algum dia cruzasse a fronteira da Ucrânia, seria apenas de trator. Na verdade, naquela manhã sombria, em 4 de fevereiro de 2022, tudo cruzou a fronteira vindo de Belarus, menos tratores. E ainda com a letra V pintada na lateral. Mas assim que ficou claro que Kiev não seria tomada nem em 3 dias, nem em 3 semanas, Putin começou imediatamente a pressionar seu fiel capanga, com a exigência de que ele próprio entrasse na guerra e enviasse tropas bielorrussas para ajudar os russos, quase cercados na margem direita do Dniepr. Ainda mais porque havia e ainda há um pretexto formal. Belarus é membro da OTSC, ou seja, o equivalente russo à OTAN. Ou seja, se em algum lugar as coisas ficarem feias, é preciso ajudar o camarada. Embora o artigo 4 desse famoso Tratado de Segurança Coletiva preveja ajuda coletiva apenas no caso de um Estado-membro sofrer agressão em seu próprio território. Mas nós sabemos muito bem que Moscou gosta de interpretar todas essas obrigações e acordos jurídicos do seu próprio jeito. Manda quem pode. Faço o que quero. Lembre-se pelo menos de quantos tratados e outros acordos foram assinados entre a Rússia e a Ucrânia, onde está claramente escrito que ambos os estados se comprometem a respeitar a integridade territorial um do outro e a inviolabilidade das fronteiras existentes entre eles. Se não acredita, pelo menos leia o chamado Grande Tratado, assinado por Yeltsin e Kuchma, ainda em 1997. Mas tudo bem, vamos voltar à vaca fria. Ou melhor, às baratas. Na primavera de 2022, o líder da Bielorrússia, Lukashenko, ainda mostrou certa sabedoria política ou instinto de autopreservação e conseguiu dizer um firme não a Putin. Em vez de enviar seus soldados, ofereceu a Moscou tudo o que quisesse, menos o envolvimento direto nas ações militares. As fábricas bielorrussas estavam sobrecarregadas com encomendas militares russas. Drones russos frequentemente sobrevoam a Bielorrússia e nos primeiros meses da guerra, mísseis também sobrevoavam a Bielorrússia. Também há o conserto de equipamentos, produção e fornecimento de peças para o exército russo, treinamento, tratamento de militares e, às vezes, evasão de sanções ocidentais. Essas opções já são realizadas com sucesso há 5 anos, mas a linha vermelha ainda não foi cruzada. Há muitas razões pelas quais Alexander Grigorievich deixou de ser um macho guerreiro super durão e se transformou em um vovô bonzinho do kolkhoz. E, em primeiro lugar, claro, a fraqueza e o pequeno número do próprio exército bielorrusso. Seu efetivo ativo representa apenas 15%, 20 mil combatentes, a fraqueza e o pequeno número deles, a participação deles na guerra não é capaz de mudar radicalmente o curso das hostilidades para a Rússia, mas ao mesmo tempo deixaria a própria Belarus completamente exposta a possíveis ataques por parte da Ucrânia. E declarar mobilização no próprio país é algo muito ingrato e extremamente arriscado. Isso inclui não só a mobilização russa no outono de 2022, mas também o recrutamento sem sentido de carne de canhão dos territórios da RPD e RPL. Sobre esse abuso, temos um vídeo recente no nosso canal, recomendo muito que assistam. Aproveite para descobrir o quão real é a possibilidade de uma retomada da mobilização na Rússia num futuro próximo. Quanto à potencial mobilização na Bielorrússia,
Outro fator de contenção é que a esmagadora maioria da sociedade bielorrussa e as elites de Lukashenko também não têm uma postura anti-ucraniana. Muito pelo contrário. Além disso, muitos cidadãos comuns quase abertamente simpatizam com a Ucrânia, ou no mínimo, têm uma postura neutra ou positiva. Enviar dezenas de milhares de bielorrussos não leais ao regime para a linha de frente pode gerar protestos em massa na Bielorrússia e causar deserção desses soldados. Além disso, muitos compatriotas também lutam com a Ucrânia, como o regimento Kalinovsky. Mas, novamente, há mais um motivo pelo qual Lukashenko não se joga de cabeça nessa situação. É uma razão de caráter estratégico. Se é que ele ainda é capaz de pensar estrategicamente. O ditador barata não quer perder o que resta de sua independência e busca manter pelo menos uma autonomia relativa nos assuntos internos. Ou seja, figurativamente falando, Lukashenko quer ser uma espécie de Mussolini sob Hitler, mas de forma alguma um Gauleiter da suposta Baviera nos anos do Terceiro Reich. Também é bem possível que Lukashenko queira repetir o destino de outro ditador, o espanhol. Na sua época, o generalíssimo Francisco Franco não só conseguiu sobreviver a Hitler, como também governou pelos 30 anos seguintes. Tudo isso porque, na época, ele foi previdente e não mandou soldados espanhóis para a Segunda Guerra Mundial. Talvez Lukashenko queira sobreviver a Putin, manter Belarus sob controle até o fim da vida e passar o poder ao filho Kolenka, que fará 22 anos, nunca se sabe o que o destino reserva. Polésia é um lugar funesto. Outra coisa que merece atenção são as características do terreno. Não é segredo para ninguém que a parte norte da Ucrânia e, consequentemente, a parte sul da Bielorrússia estão localizadas no território da Polésia. E a Polésia, só para constar, é a maior áreas florestais preservadas da Europa. Uma espécie de Amazônia europeia, um local selvagem e pouco povoado, só florestas e pântanos. Para qualquer conquistador, uma região assim é funesta. Isso já era conhecido desde a antiguidade, por isso tentavam contornar a Polésia pelo norte, pelo lado da atual Polônia e Lituânia, ou pelo sul, pelo lado da Ucrânia. Napoleão, por exemplo, marchou para Moscou justamente pelo norte e não se arriscou a virar para o sul, embora as ricas províncias ucranianas fossem consideradas o celeiro do Império Russo. As tropas de Hitler contornaram os pântanos de Pripyat pelo norte e sul sem atacar de frente. Portanto, levando em conta que a extensão da fronteira entre Belarus e a Ucrânia ultrapassa 1000 quilômetros, pode-se afirmar que este é, de fato, o terreno mais difícil para a condução de uma guerra. Além disso, a geografia sempre vai desempenhar um papel fundamental justamente do lado dos que estão se defendendo. Para os atacantes, isso será uma verdadeira perdição. Na primavera e no outono, as enchentes frequentes elevam ao máximo o lençol freático nas florestas. Qualquer veículo simplesmente não consegue sair das estradas asfaltadas, porque vai atolar instantaneamente. Considerando só as estradas asfaltadas, há 4 direções possíveis de avanço, 2 já tentadas pela Rússia. Esta é a rota de Gomel para Chernigov e depois para Kiev. E o mais conhecido é através da zona de Chernobyl até Bucha e Irpin. Como tudo isso terminou, você sabe tão bem quanto eu. Além disso, há mais 2 estradas que, na verdade, não representam perigo imediato para Kiev. Ataques hipotéticos nessas direções podem atrasar bastante a ajuda militar ocidental vinda da fronteira com a Polônia. Essas são as estradas de Mozir em direção a Ovruch e Korosten, assim como de Brest para Kovel. Mas tudo isso é teoria. Na prática, vincular ofensivas militares apenas a corredores estreitos de suprimentos significa condenar-se antecipadamente a uma derrota inevitável. Sem uma logística confiável, até os melhores planos militares não valem nada. Lembre-se, por exemplo, da famosa coluna russa de 60 quilômetros que se estendeu nos arredores da capital ucraniana em 2022. Enquanto tanques e blindados permaneciam dias parados no congestionamento, eram alvos de projéteis e drones ucranianos de todos os lados. Isso, na verdade, não resultou apenas em uma retirada, mas em uma verdadeira fuga dos russos dos arredores de Kiev. Durante 4 anos de guerra, a Ucrânia transformou sua parte da Polésia em uma zona fortificada contínua. Estradas estão bloqueadas há muito tempo, pontes destruídas e a fronteira virou extensos campos minados. Passar pelos estreitos corredores entre os pântanos sem perdas colossais é simplesmente impossível. É difícil imaginar um lugar mais perfeito para a defesa. É tentador, mas arriscado. Agora, considerando tudo isso, vamos responder: seria possível um novo ataque à Ucrânia pelo norte? Pelo menos no meio do verão, quando as estradas de terra secam um pouco, ou no inverno, desde que haja geadas fortes.
mesmo com a combinação desses fatores mais favoráveis para uma invasão. Falando objetivamente, Putin realmente gostaria muito de repetir a marcha sobre Kiev, só que desta vez fazê-la verdadeiramente triunfante. Com o obrigatório desfile da vitória na Krestchatik e na Maidan, e hastear a bandeira tricolor sobre o prédio da Rada Suprema. Nem o Donbass completamente destruído, nem mesmo a sagrada Crimeia valem sequer metade da importância que a mãe das cidades russas tem para o czar ortodoxo. Um troféu assim vale qualquer sacrifício. Embora Moscou nunca tenha se importado com as vítimas, se necessário, as russas terão mais filhos. No entanto, como mostra toda a experiência secular da história mundial, querer e poder são dois conceitos absolutamente diferentes, e muitas vezes eles são completamente opostos. Como já analisamos acima, a probabilidade de Lukashenko enviar soldados bielorrussos para a batalha é extremamente pequena. Portanto, resta apenas a opção comprovada pelo tempo de entrada das tropas russas, e somente das tropas russas, pelo território de Belarus, exatamente como há 4 anos. Mas aí está o problema. Para uma aventura dessas ter sucesso, é preciso pelo menos 500 mil de soldados. Isso levando em conta que, em 2022, o grupo de ataque em direção a Kiev não passava de 40 mil pessoas, e isso quando praticamente não havia fortificações adequadas. Além disso, quase ninguém na liderança ucraniana esperava um ataque traiçoeiro vindo de Belarus. Mas agora a situação é completamente diferente. Para reunir não 500 mil, mas pelo menos umas 200 mil pessoas na fronteira entre Belarus e Ucrânia, é preciso encontrá-las em algum lugar. Por mais imensa e inesgotável que a Rússia possa parecer, os soldados lá não se multiplicam por brotamento, como morangos na horta. Portanto, é preciso ou anunciar uma nova mobilização ou retirar tropas dos setores ativos da linha de frente. E antes de tudo, é claro, do Donbass. Quanto à mobilização, volto a repetir. Sim, os falcões de Putin mantêm essa opção em mente e estão preparando o terreno necessário. Mas nos próximos meses, pelo menos até o fim da campanha Primavera-Verão de 2026 e das eleições para a Duma estatal, ela não será iniciada. Mas se Putin realmente pretende transferir tropas do Donbass para Belarus, em primeiro lugar, não será possível fazer isso rapidamente. Lembre-se de que, na primavera de 2022, a Rússia fez o procedimento inverso, da Belarus para o Donbass, durante um mês inteiro. Com mísseis ucranianos de médio alcance controlando uma parte significativa da logística de retaguarda, esse processo deve se estender pelo menos até o outono. Além disso, parte das forças russas simplesmente será destruída no caminho até o destino. Com as chuvas de outono haverá mais lama, o pântano crescerá e as estradas de terra ficarão intransitáveis. Em segundo lugar, e isso talvez seja ainda mais importante, hoje em dia é irreal realocar e concentrar até mesmo alguns milhares de soldados em segredo do inimigo. Em primeiro lugar, isso é facilitado pelos dados de reconhecimento por satélite, que os Estados Unidos continuam fornecendo regularmente à Ucrânia. Eles vão detectar qualquer movimentação das tropas russas, já no início. E há também o fator dos drones. O uso massivo de drones por ambos os lados em guerra já há vários anos tornou o campo de batalha absolutamente estéril e totalmente visível não só a 1 quilômetro de distância, mas a dezenas de quilômetros. É justamente o controle feito pelos drones que impede tanto a Ucrânia quanto a Rússia de acumularem forças suficientes em segredo para uma ruptura repentina da linha de frente. Assim, ocorre um impasse estratégico e uma guerra de desgaste semelhante à Primeira Guerra Mundial. E tem também outro fator secundário, mas não menos importante. A transferência das tropas russas do território da Ucrânia põe fim aos planos de Putin de realizar sua tão falada libertação do Donbass até o final deste ano. Aliás, isso foi declarado publicamente, porque simplesmente não haverá com o que avançar sobre Slaviansk e Kramatorsk. E, além disso, a diminuição do número de ocupantes na linha de frente inevitavelmente abrirá para a Ucrânia uma possibilidade real de iniciar sua libertação. Talvez até no espírito da famosa contraofensiva de Kharkiv, que se tornou possível justamente devido à fraca presença das tropas russas nas linhas de confronto. No final das contas, se não considerarmos o exército bielorrusso, que já é pequeno, a Rússia simplesmente não conseguirá fisicamente abrir uma nova frente no norte no próximo mês. E muito menos repetir sua vergonhosa marcha sobre Kiev. Um cenário muito mais provável seria o uso mais ativo do território da Bielorrússia para ataques massivos com mísseis e drones contra a Ucrânia. De lá, fica muito mais perto tanto de Kiev quanto do oeste da Ucrânia do que a partir da própria Rússia. Por isso, essa opção não pode ser totalmente descartada. Vamos inverter o raciocínio.
A questão é que alguns propagandistas do Kremlin afirmam que, com suas declarações sobre um suposto ataque vindo da Bielorrússia, as autoridades ucranianas estão, na verdade, encobrindo a preparação de uma invasão própria, para derrubar o regime de Lukashenko militarmente. E então, usando o manual do inimigo, justificar seu ataque com a necessidade de realizar um ataque preventivo. Como disse o próprio Lukashenko naquela época, me deem um mapa, vou mostrar de onde preparavam o ataque. Aliás, até hoje ele não mostrou esse mapa. Pode fuçar à vontade. E embora essas acusações estejam completamente impregnadas de teorias da conspiração, vamos simular essa situação de propósito, para que ninguém mais tenha dúvidas sobre o quão absurdas elas são. Então, à primeira vista, realmente seria extremamente vantajoso para a Ucrânia trocar o vovô de bigode, que está sentado na cadeira de presidente há muito mais tempo do que Putin no Kremlin. Desde aquele não tão distante ano de 1994, assim garante a segurança das fronteiras ao norte contra novo ataque. De vez em quando, também surgem na mídia ucraniana chamados para atacar a refinaria de petróleo de Mazir, na Bielorrússia, que fornece combustível inclusive para o mercado russo, assim como as fábricas militares bielorrussas, que atendem às necessidades do exército russo. No entanto, mesmo nesse caso, uma teoria totalmente adequada e justa inevitavelmente se depara com as duras realidades da vida. Um cenário de invasão direta à Bielorrússia representa ameaças enormes e óbvias para a própria Ucrânia. Para tomar Minsk e derrubar Lukashenko, o que tornaria viável abrir uma nova frente, as forças armadas da Ucrânia precisariam mobilizar centenas de milhares de soldados, apesar da grande escassez de pessoal em outros setores. Ao mesmo tempo, a Bielorrússia poderá recrutar rapidamente dezenas de milhares de reservistas, suficientes para a defesa e estabilização inicial durante a mobilização completa. Além disso, tropas russas serão enviadas imediatamente para a Bielorrússia. Nesse caso, a Ucrânia terá um novo e enorme fronte com mais de 1.000 quilômetros de extensão, onde enfrentará pelo menos um exército bielorrusso de 100 mil homens, o que agravará ao máximo os problemas de falta de soldados do exército ucraniano. Além disso, nesse caso, com certeza tudo o que pode voar será lançado da Bielorrússia contra a Ucrânia. Drones, mísseis, bombas aéreas guiadas e o tempo de voo até Kiev e até as cidades do oeste da Ucrânia, a partir de lá, é muito curto. Os ataques à logística na fronteira ucraniano-polonesa certamente vão se intensificar. E quero alertar especialmente os mais exaltados de que, supostamente, os bielorrussos agradecidos vão receber as tropas ucranianas com flores como libertadores da ditadura de Lukashenko. Vou dizer o seguinte: se a Ucrânia iniciar a invasão primeiro, é muito provável que as expectativas não se confirmem e a reação será exatamente o oposto, como aconteceu na Ucrânia após o início da invasão em grande escala da Rússia em 2022. Ou pegue um exemplo mais recente, o Irã. A bem-sucedida eliminação do Ayatollah tão odiado não levou nem a uma revolta popular, nem a um golpe palaciano das elites. E até mesmo, pelo contrário, o próprio fato do ataque dos Estados Unidos e de Israel levou mais ao fortalecimento da ditadura, à união da sociedade diante de um inimigo externo. Portanto, mesmo uma análise superficial mostra que um ataque da Ucrânia à Bielorrússia, nas condições atuais, não é apenas sem sentido, mas também extremamente perigoso para a própria Ucrânia. Sim, a Ucrânia se prepara para uma possível guerra com a Bielorrússia, ou melhor, com tropas russas que podem invadir novamente pelo território bielorrusso, mas é uma preparação defensiva, não de conquista. Qual é a essência da questão? Agora, levando em conta tudo o que foi dito, vamos responder a uma pergunta simples. Por que, afinal, novamente, 4 anos após a Batalha de Kiev, voltou à tona o tema de um ataque da Bielorrússia? E, na minha opinião, existem apenas 3 opções mais prováveis. Isso pode ser uma clássica operação de guerra psicológica russa, com o objetivo de aumentar o contingente das forças armadas da Ucrânia posicionado ao longo da fronteira com a Bielorrússia. E não só um aumento, mas causado pela transferência de soldados ucranianos da linha de frente para o norte. O objetivo final de Moscou é enfraquecer a defesa da Ucrânia, reduzindo o número de tropas na linha de contato. Além disso, pode haver um desvio de atenção de outra frente, por exemplo, nas regiões de Kharkiv ou Sumy. Neste caso, lidamos com a tática clássica de fixação de forças. A Rússia usa Belarus como vitrine, forçando Kiev a desviar tropas dos combates defensivos pesados em Donbass e na região de Zaporizhzhia. Mais simples que isso, impossível. A segunda opção é uma operação psicológica, mas agora ucraniana. Com o objetivo oposto, forçar a transferência de parte das tropas russas do Donbass para proteger a fronteira com Belarus. O plano funciona bem.
O principal é que Moscou caia nessa. Embora, muito provavelmente, Putin não vai parar a ofensiva, mas vai tentar tapar o buraco com outras forças. Ele pode recrutar combatentes obedientes da Coreia do Norte, como fez há 2 anos em Kursk, evitando mobilização interna. O unificador das terras russas pediu um pouco de carne de canhão ao camarada Kim III, e este, sendo uma alma bondosa, não conseguiu recusar ao seu amigo. A terceira opção é que esta seja uma campanha conjunta de informação entre Ucrânia e Europa, visando impedir a aproximação entre Belarus e Estados Unidos, cujas relações melhoraram recentemente. Especialmente na libertação simbólica de prisioneiros políticos pelo ditador bigodudo, incluindo o marido de Svetlana Tikhanovskaya. Trump já tratou de atribuir a si mesmo o mérito por essa misericórdia à moda belarussa, o que era esperado, dada a falta de avanços diplomáticos. Europa e Ucrânia não aprovam a aproximação entre Minsk e o governo Trump, especialmente após a suspensão das sanções sobre a exportação de fertilizantes potássicos da Bielorrússia, antes fonte importante de receita em moeda estrangeira. Além disso, tanto em Bruxelas quanto em Kiev, há um receio sério de que, no futuro, a Bielorrússia possa se tornar um tipo de centro de transbordo para o fornecimento à Rússia de mercadorias sob sanção, inclusive de uso duplo. Assim, ao declarar a preparação de um ataque, eles podem tentar romper a ligação de Trump com Lukashenko e aumentar a pressão europeia sobre a Bielorrússia. Como está a questão nuclear na Bielorrússia? A chance de a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares precisa de análise separada e detalhada. Certamente farei um vídeo especial sobre esse tema importante, com informações o mais objetivas possível e pontos de vista equilibrados sobre essa questão. Então não se esqueça de se inscrever. E agora vamos nos concentrar exclusivamente na Bielorrússia. Então, para começar, quero destacar que não existe nenhuma arma nuclear bielorrussa, mas sim armas nucleares russas que Putin colocou no território da Bielorrússia. Da mesma forma, não existe nenhuma arma nuclear alemã ou turca. Simplesmente, na época, os Estados Unidos, devido à ameaça de ataque da URSS, colocaram suas ogivas como forma de conter uma possível agressão comunista. Agora, vamos voltar à Bielorrússia. Em 2023, ou seja, no segundo ano da guerra em grande escala, Putin colocou armas nucleares táticas, ou seja, de potência relativamente pequena, e os meios de entrega dessas armas são os aviões Su-20 e Su-5 e os complexos de mísseis táticos operacionais Iskander-M, que, como se sabe, lançam mísseis balísticos. Essa medida de Moscou foi sem precedentes, pois na época Belarus, assim como a Ucrânia e o Cazaquistão, abriram mão das armas nucleares herdadas da União Soviética. E agora, tudo voltou ao ponto de partida. Na prática, Putin transformou Belarus em uma base para uma possível agressão contra os países europeus da OTAN. Sim, você não ouviu errado. As armas nucleares em Belarus são um sinal geopolítico muito importante, mas esse sinal não é dirigido à Ucrânia, e sim à OTAN, mais precisamente aos seus membros europeus. Isso é evidenciado tanto pelas características do posicionamento das próprias ogivas, que estão principalmente nas regiões ocidentais, como Brest e Grodno, quanto pelo alcance desses mísseis, que varia de 500 a 1.000 quilômetros dependendo da modificação. Portanto, a ameaça nuclear da Rússia, neste caso, diz respeito principalmente à Polônia e aos países bálticos, o que é especialmente relevante no contexto da possibilidade de uma guerra na região do corredor de Suwałki. Sobre essa possibilidade, eu também fiz um vídeo separado, com uma análise detalhada de todos os cenários. Quanto aos exercícios nucleares que aconteceram na Bielorrússia em maio e assustaram muitos analistas ucranianos, quero tranquilizá-los dizendo que esses eventos são realizados anualmente. Os anteriores foram no verão de 24 e no outono de 25. E o mais importante, exercícios nucleares não são testes nucleares. Não devemos confundir isso. O exercício não envolve uma explosão nuclear real, apenas sua simulação. Portanto, não houve cogumelo nuclear sobre as florestas da Bielorrússia. E espero que nunca haja, pelo menos não durante a nossa vida. Em resumo, as armas nucleares russas no território da Bielorrússia são algo ameaçador e potencialmente perigoso. Mas dificilmente isso vai influenciar diretamente o curso da guerra russo-ucraniana. As ogivas localizadas na própria Rússia representam um perigo muito maior para a Ucrânia. No entanto, esse já é um assunto completamente diferente para a discussão. E por hoje é só. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar o vídeo. Apoiem financeiramente o canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Пока.